Meus irmãos, nós estamos numa série de 3 mensagens. Começamos domingo passado, cujo tema é Equipando-se para a Batalha. Nós estamos trabalhando um pouco sobre a batalha espiritual. E nós então, domingo passado, nós falamos sobre conhecendo o nosso adversário, conhecendo o nosso inimigo. Nós abordamos um pouco quem é o nosso inimigo. E hoje o nosso tema é vestindo-se adequadamente para essa batalha. Como a gente vestir-se adequadamente na nossa luta espiritual. Nós vimos que nós temos um inimigo, um adversário, que é Satanás, e que ele trabalha para destruir a nossa vida, para nos afastar do nosso Deus. E como então a gente vai lutar esta batalha, como nós devemos nos vestir para essa batalha, vestir adequadamente. E nós vamos ler a palavra do Senhor. O texto hoje já será um texto mais expositivo, diferentemente da primeira mensagem. Efésios capítulo 6, você abra comigo, Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 18. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a pregação do evangelho da paz, embrasando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecidos os mistérios do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Pai querido, mais uma vez nós pedimos que o Senhor nos derrame sobre nós a graça do Teu Espírito Santo para compreender a Tua palavra. Pai querido, e que na exposição da Tua palavra nessa noite eu seja fiel, e que eu possa, ó Pai, transmitir aquilo que o Senhor colocou no meu coração, e junto com os meus irmãos, nós saímos daqui desafiados, ó Pai, a viver uma vida cristã robusta, uma vida cristã sólida, consistente, uma vida cristã vitoriosa contra todas as hostes do maligno. Nós possamos viver uma vida que agrada, uma vida que honra, uma vida que glorifica o Teu santo e bendito nome. Pai querido, fale aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, antes da Segunda Guerra Mundial, a França, um país potente naquela época, a França construiu o que eles acreditavam que fosse a solução definitiva contra uma potencial invasão da Alemanha. A Alemanha estava avançando na Segunda Guerra Mundial, porque a Segunda Guerra Mundial foi deflagrada numa luta contra os alemães, que estavam cometendo atrocidade pelo mundo. E então a França, ela se preparou para um ataque, um possível ataque da Alemanha. E então a França, ela criou, deixa que eu não toquinho aqui, ela criou essa linha que eles chamavam linha de Maginot. A linha de Maginot, que era algo estupendo para aquela época, era algo inovador, era algo glorioso, era uma linha defensiva que eles consideravam imbatível, ela foi construída na década de 1930, estendia-se por mais de 200 milhas na fronteira
do nordeste da França. E ela era considerada pelos especialistas daquela época militares uma obra de gênio da engenharia militar, algo que o mundo não tinha visto. A fortificação da linha de Maginot era tão impressionante, era de concreto espesso, né? Havia alojamentos subterrâneos, armas pesadíssimas, né? Armazéns com suprimento para os soldados. Havia uma linha ferroviária dentro dos túneis subterrâneos, né, que fazia ligação. Possuía mais de 45 fortes subterrâneos, né, e mais de 97 torres menores. Havia mais de 352 canhões que emergiam do solo para detonar o inimigo. Os soldados dentro desses túneis desfrutavam de uma condição de vida de última geração, algo que lá em 1930, por exemplo, eles já tinham um ar-condicionado, né? Não ficavam no calor dentro daquele túnel abafado, tinha ar-condicionado, refeitórios, né? Usinas de energia própria ali que gerava energia. Então era uma obra fantástica. Eles estavam preparados e achavam que os alemães não iriam entrar na França e não iriam destruir a França com a linha de Maginot. Contudo, os alemães derrotaram os franceses de forma surpreendente. Apesar da França construir esse forte, apesar da França fazer a linha de Maginot tão estupenda como nós vimos, a Alemanha invadiu a França e destruiu a França. Simplesmente eles contornaram a linha da Bélgica e pela floresta das Ardenas, né, os franceses consideravam que era impenetrável, eles não podiam penetrar por ali, por isso eles não atentaram para isso, né, para cuidar ali das florestas, cuidar daquela área, porque eles achavam que os alemães não iriam entrar por ali. E a França caiu porque subestimou o poder, né, do seu inimigo, subestimou o poder da Alemanha de invadi-los, né, confiou nas suas armas erradas, confiou na sua linha de Maginot, achou que ali eles estavam protegidos contra os alemães. Eles desenvolveram uma falsa sensação de que estavam seguros, quando de fato eles não estavam seguros. Da mesma forma também nós, meus amados, nós estamos numa guerra espiritual, como nós vimos domingo passado. Uma guerra que não é física, mas é espiritual, contra Satanás e contra suas legiões de demônio, como Paulo coloca aqui, porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E nós devemos ter cuidado para não cometermos os mesmos erros dos franceses, de termos a falsa sensação de segurança, achar que nós criamos ali uma fortaleza e que estamos seguros e não atentamos para outras ações e outros locais onde o inimigo pode chegar e nos atacar. Nós não podemos subestimar o inimigo e confiar apenas na nossa própria força. Como bem disse João Calvino, né? João Calvino, ele diz, né, Satanás não apenas é o nosso inimigo, mas o inimigo de Deus. E aqueles que lutam sob sua bandeira fazem guerra não apenas contra a carne e sangue, mas contra o próprio Deus. Aqueles que são usados por Satanás, aqueles que entregam as suas vidas para Satanás e que estão lutando contra o Evangelho, contra a causa de Deus, né, estão lutando contra o próprio Deus e não contra pessoas. E nós não podemos subestimar o nosso adversário, o nosso inimigo, que é Satanás. E daí Paulo, no texto que nós lemos, ele nos dá um mandamento. Ele diz: fortalecei-vos no Senhor. Paulo, ele está escrevendo uma série de instruções à igreja de Éfeso, e ele vai concluir dizendo, né, finalmente,
finalmente, irmão, depois de tudo que eu falei para vocês anteriormente, e você pode ler a carta e você vai ver, Paulo ensina alguns aspectos teológicos, ensina algumas coisas para a igreja, práticas e teológicas, e ele chega concluindo: finalmente, irmãos, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. E a palavra fortalecer aqui, o verbo fortalecer no grego, né, edumano, significa literalmente crescer em força, que é derivado da palavra dunos, né, de onde vem a nossa palavra dinamite, né, de onde vem a nossa palavra dinamite, que é explosivo, que é poderoso, que tem força, a dinamite. Então Paulo está dizendo fortalecer, e Paulo está falando do poder explosivo e implacável de Deus, o poder completo e perfeito que ele exerce. Então Paulo está dizendo aqui, ó, fortalecei-vos do poder de Deus, nessa luta contra o nosso adversário, nessa luta contra o nosso inimigo. Não é pela nossa força, não é pelo nosso poder, não é pela nossa sabedoria, mas é pelo poder de Deus. Neste versículo, porém, a ênfase não está na aquisição de um novo poder, mas no uso da força que o cristão agora possui pela união com Cristo. Porque nós estamos unidos com Cristo, porque estamos com Cristo, nós temos, não é um poder novo, é um poder que nós temos por estar em Cristo Jesus. No conflito com os poderes demoníacos, né, os cristãos têm de utilizar de forma imediata e contínua o poder de Cristo para terem vitória. Então o poder que nós vamos vencer os ataques do adversário na nossa vida é o poder de Cristo. O que se aplica para o cristão individualmente, também se aplica para a igreja coletivamente. Quando esta procura, né, deter a luta, né, a ação do mal neste mundo, nós devemos fazer isso pelo poder do Espírito de Cristo. E em seguida Paulo ele vai dizer: vistam-se da armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. E a palavra grega aqui, panopolia, né, significa armadura completa. A gente não pode colocar só uma peça da armadura. Nós temos que colocar todas as peças. Significa, a panopolia significa que nós devemos colocar todas as peças, toda a armadura de Deus. Não pode ser só o capacete, não pode ser só a espada, não pode ser, você tem que colocar tudo. Nós não podemos escolher apenas uma peça que nos pareça mais confortável, que nos dá mais segurança. Precisamos ter cuidado, como a França fez, fechar só uma área, nós temos que fechar todas as áreas. A ideia aqui é que nós precisamos não só de um equipamento divino, mas também esse equipamento deve ser completo, sem faltar uma peça sequer. Nosso adversário, nosso inimigo, ele é tão terrível que nós temos que nos vestir de tudo que vem de Deus, tudo de Deus, de toda a armadura. Na nossa luta ofensiva e defensiva contra o inimigo, nós devemos nos vestirmos de toda a armadura de Deus. O cuidado, não podemos deixar nenhuma área descoberta, todas as áreas da nossa vida. Sproul, um teólogo contemporâneo, ele vai dizer o seguinte, né, na guerra espiritual, a guerra espiritual, ela não é opcional para o cristão. Não é opção, eu não vou entrar nessa guerra, não, eu não quero entrar nessa guerra, não, ela não é opcional, você está numa guerra. E o inimigo não vai deixar você fora dessa batalha, ele vai estar atacando sua vida. E aí ele continua dizendo: estar vivo em Cristo significa estar em guerra com Satanás. O que ele está dizendo? Se você entregou a sua vida para Jesus, se você quer viver uma vida com Deus, meu querido, você vai estar numa batalha, porque o inimigo vai vir com todas as suas forças para tentar tirar você da salvação, da vida eterna, tirar você da presença do Senhor. Não tenha dúvida disso. É isso que Sproul está dizendo aqui. A guerra espiritual, né, essa guerra espiritual não é opção. Quando você aceita Jesus, quando você entrega a sua vida para Jesus, quando você propõe andar uma vida cristã de santidade, o inimigo não vai te deixar fora. Ele vai atacar. Ele vai procurar, como nós vimos domingo passado. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele vai procurar de todas as formas. E qual é a natureza dessa guerra? Qual é a natureza dessa guerra? Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra a pessoa. Essa é uma batalha espiritual que requer
armas espirituais. Não é com armas físicas, não é com canhão, não é com bomba atômica, não é com revólver, não é com armas físicas que nós vamos destruir o nosso adversário, que nós vamos vencer o nosso adversário. Nós devemos lutar com as armas espirituais. Satanás, ele deseja que nós acreditemos que a nossa luta é contra os outros, é contra pessoas, mas na realidade é que enfrentamos o inimigo invisível e poderoso e organizado. Nós enfrentamos o inimigo invisível. Então a nossa luta, Paulo está dizendo que a luta sua não é contra o seu marido, não é contra a sua esposa, não é contra os seus filhos, não é contra o seu patrão, não é contra o governo, né? Seja ele municipal, estadual, federal, que a nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta é contra o inimigo. É o inimigo que engana as pessoas e leva as pessoas a fazer coisas que machucam, que ferem, que destroem a nossa vida. Então nós não devemos atacar as pessoas, nós temos que atacar o inimigo. Nós temos que lutar com as armas espirituais. E esse inimigo, ele é pessoal. O inimigo pessoal do crente, ele não é onipotente, ele não é onisciente, ele não é onipresente, como nós vimos domingo passado, na mensagem do domingo passado, mas ele é extremamente organizado por todo mundo para o único propósito de derrotar o povo de Deus. Satanás, ele é estrategista. Ele não está presente em todo lugar, mas ele tem o seu exército orquestrado por todo mundo. Ele tem os seus demônios. Ele tem a sua legião e ele é organizado. Jesus mesmo diz que o inimigo ele não luta contra si, porque se ele lutar contra si, ele vai destruir a sua casa. Mas eles estão juntos, unidos. E note que Paulo nos ordena aqui nessa passagem 4 vezes a permanecermos firmes, né? Uma ênfase que demonstra a importância crucial de não recuar e não ceder diante do ataque de Satanás, diante dos ataques de Satanás. Ou seja, nós devemos permanecer firmes, mantermos firmes, estarmos atentos, sempre alerta, procurando fechar todas as brechas, né? Não ficando como a França ali na linha de Maginot, achando que aquela área ali o inimigo não vai entrar, quando o inimigo veio por outro momento, por outro local, onde eles não esperavam. É assim que Satanás faz, e nós devemos permanecer firmes, né? Estar sempre atento para a ação do nosso adversário. E aí nós precisamos lembrar do mito, né? Lá grego, de Aquiles, né? O famoso calcanhar de Aquiles. Mesmo Aquiles sendo o maior guerreiro da guerra de Troia, um guerreiro quase que imbatível, né? Ele morreu por causa de um pequeno ferimento no calcanhar. Era a área, né? Ele estava todo protegido por seu escudo, por todo aquilo que ele tinha, mas ele foi atingido no calcanhar, a única parte desprotegida do seu corpo. Foi ali que o inimigo chegou e atacou e matou e destruiu Aquiles. É uma lenda grega, depois se for quiser ler, né, a guerra de Troia, você vai perceber isso. Nós não podemos cometer o mesmo erro, né, deixando pontos vulneráveis na nossa defesa espiritual. Portanto, né, é o jeito de o apóstolo, quando ele coloca aqui, portanto, revestir de toda a armadura, esse portanto aqui é o jeito do apóstolo Paulo aplicar o que previamente ele havia declarado. Se a nossa guerra é contra o inimigo, que ele é poderoso, que ele age, que ele quer destruir, portanto, irmãos, portanto, vocês devem vestir. Na verdade, o que ele está dizendo aqui, percebendo a concentração e o poder do nosso inimigo, nós devemos tomar toda a armadura. Portanto, vocês não podem vencer o inimigo se vocês não estiverem com essa armadura. E aí então nós vamos dar uma olhadinha nessa armadura, que é o vestimento que nós devemos ter na nossa luta contra o inimigo. Paulo então vai descrever aqui a armadura de um soldado romano daquela época. E nós vamos ver cada uma dessas peças para a gente poder avaliar aqui e estar olhando numa perspectiva bíblica. Ele vai dizer aí, portanto, vocês devem vestir, com o cinto da verdade. O cinto ali do soldado romano servia com um propósito essencial.
O cinto mantinha a túnica no seu lugar, né? E evitava que eles tropeçassem pela vestimenta deles. E também o cinto segurava, né, a espada, segurava a sua arma, né? Mantinha também o peitoral na posição. Então o cinto ele tinha uma função importante. E Paulo está dizendo que nós devemos colocar o cinto da verdade. Na realidade, sem o cinto, né, toda a armadura ficaria desorganizada. Era necessário colocar o cinto. Então não adianta colocar a couraça, colocar a sandália quando não colocava o cinto, ele ficava desprotegido. Então era necessário o cinto. E o cinto da verdade, né, ele possui dois aspectos fundamentais aqui dentro da perspectiva bíblica, esta vestimenta que nós devemos ter. Primeiro, né, Paulo está falando aqui, né, da doutrina, das verdades doutrinárias. Como é que eu vou me vestir para me lutar contra o inimigo? Eu tenho que me vestir das doutrinas bíblicas. Das doutrinas bíblicas. Nós precisamos crer sem hesitação que Jesus Cristo é o Salvador, que Jesus Cristo é aquele que veio para morrer na cruz do Calvário. Eu tenho que crer em todas as doutrinas bíblicas, como Paulo em Atos vai dizer que a igreja permanecia na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e na comunhão. Então nós precisamos conhecer as doutrinas, abraçar as doutrinas. Como o próprio Senhor Jesus Cristo diz lá em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Nós precisamos conhecer essa doutrina. E eu preciso me abraçar e me vestir da verdade e da doutrina de que Cristo morreu na cruz do Calvário, que eu sou pecador, que eu preciso de entregar minha vida para Ele, eu preciso crer na vida eterna, eu preciso crer na condenação eterna, eu preciso crer nas verdades bíblicas doutrinárias. Então é essa verdade aqui que ele está falando. Eu preciso me preparar, porque o inimigo vai tentar atacar você, dizendo, não, você não vai ser salvo, não tem jeito para você não, você é pecador, Deus não te aceita. O inimigo vai tentar minar você para você não crer nessa verdade que Jesus morreu na cruz do Calvário para perdoar os seus pecados, que Ele te salvou, que Ele te deu a vida eterna. Nós precisamos vestir a nossa da verdade doutrinária, também da própria verdade existencial, né? Viver uma vida autêntica, uma vida verdadeira, uma vida íntegra, uma vida sem hipocrisia. Eu preciso viver uma vida de santidade, uma vida onde eu não vou me entregar à mentira, me entregar ao erro, me entregar ao engano, me entregar às coisas erradas. Eu vou viver na verdade, né? O cinto mantém a pessoa coberta e digna. As mentiras nos expõem e roubam a nossa dignidade. Uma pessoa que fala a verdade, ela dorme tranquila. Uma pessoa que mente, ela sabe que em qualquer momento a casa vai cair. Então, vestir da verdade, né, você ter consciência das doutrinas bíblicas, abraçar as doutrinas bíblicas, mas também viver uma vida de santidade, uma vida de pureza. Quando o soldado cristão ele se cinge com a verdade, no sentido que Paulo coloca aqui, ele se apropria da palavra pela fé. E isso dá segurança, dá estabilidade, dá determinação em sua vida e sua ação, porque ele está seguro. Nada melhor do que você viver uma vida de santidade, porque você põe a sua cabeça no travesseiro e dorme, como o salmista diz, em paz me deito, porque você sabe que você fez o que é correto, que é verdadeiro. Assim, o cristão não só tem sabedoria e entendimento, mas também ele vive em verdade. Ele tem o conhecimento da doutrina, ele tem o conhecimento da verdade e ele põe essa verdade em prática na sua vida. E é nisso que está a sua força na hora em que o inimigo vem, na hora da provação, na hora da luta, na hora da dificuldade. Você sabe que você tem as verdades de Deus no seu coração e você vive fundamentada nela. Completando essa verdade, Müller vai dizer assim, um teólogo cristão, ele vai dizer assim: tranquilo e forte na realidade e simplicidade, pela graça de suas relações com o rei. E eu gosto muito do que o reverendo Hernandes vai trabalhar nessa questão. O reverendo Hernandes vai dizer assim, ó, o cinturão é que segurava a espada. Olha que o reverendo Hernandes coloca, fantástico isso. A não ser que você pratique a verdade, você não pode usar a palavra da verdade. Não adianta você, né, conhecer a Bíblia de capa a capa se você não pratica a palavra de Deus. Ela só terá poder se você praticá-la.
Ela só será a realidade na sua vida, melhor dizendo, o poder dela na realidade se você praticar. E Hernando está dizendo aí, a não ser que você pratique a verdade, você não pode usar a palavra da verdade. Ela é verdade, ela é poderosa, mas ela só torna verdade se você praticá-la. Ela não vai deixar de ser a verdade, mas para você ela só vai ser a verdade se você praticá-la. Davi viveu, como Hernandes coloca, Davi viveu 1 ano mentindo sobre o caso com Betseba. E tudo isso começou de ir de mal a pior em sua vida, quando ele deixou de viver a verdade, quando ele tentou ficar escondendo o pecado. Aí nós sabemos que foi um abismo chamando o outro, cometendo coisas escuras, porque ele não praticou a verdade. Por isso nós precisamos conhecer a verdade, vestir, né, da verdade, conhecendo as verdades bíblicas, doutrinárias, e nós precisamos também praticá-la. É assim que nós vamos vencer o inimigo, porque uma das armas do inimigo é a mentira, é o engano, é levar as pessoas a viver no suborno, na mentira, na hipocrisia. E quando nós conhecemos a verdade de uma vida de santidade com Deus e nós nos vestimos, nós vamos vencer o inimigo. Aí Paulo vai dizer que nós devemos vestir da couraça da justiça. A couraça é colocada no peito, né? Protege essa região da frente e das costas do soldado, tá? Protegendo os órgãos vitais, coração, baço, pulmão. E a couraça, ela era feita de couro forte, coberto de metal, e nenhuma flecha, né, nenhum dardo, seja ele sem fogo ou inflamável, quando vinha, não atingia os órgãos do soldado, porque ele estava protegido. É hoje o colete à prova da bala que os nossos militares usam hoje, né? Aquele colete à prova de bala, né? Quando eles usam, sai para ostensiva aí, para policiamento ostensivo, né? Lutando contra os inimigos que atiram mesmo, né? Contra os bandidos, eles têm um colete que vai proteger esses órgãos vitais, né? E aqui a nossa justiça, quando Paulo diz que nós devemos vestir dessa couraça da justiça, proteger esses órgãos vitais nossos, né? Paulo aqui, nós devemos lembrar que essa justiça aqui, em primeiro lugar, ela não é a nossa própria justiça, porque a nossa justiça, ela não seria suficiente, como Deus vai dizer lá no livro de Isaías, capítulo 64, versículo 8, né, quando Deus declara que a nossa justiça ali é como trapo de imundície, tá? Então não é na nossa justiça, é na justiça de Cristo, é no que Jesus fez ao perdoar os nossos pecados e a pagar a nossa dívida e nos justificar. Então é na justiça de Cristo. Paulo nos ensina exatamente isso em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, quando ele diz: Deus se fez em Jesus, Deus se fez, né, que não conheceu o pecado, para ser pecado por nós, para que pudéssemos nos tornar justiça de Deus nele. Ou seja, Jesus, que não tinha pecado, ele veio a este mundo e ele recebeu sobre ele todo o pecado da humanidade, morreu a nossa morte, pagou o preço para que nós pudéssemos receber a justiça de Deus em nós. Então nós precisamos de revestir dessa justiça, da justiça de Deus. Nós precisamos de crer que nós somos salvos por Jesus Cristo. Nós temos que crer que nós já fomos perdoados. Nós precisamos de aceitar essa verdade. Nós precisamos proteger, né, a nossa vida com essa verdade preciosa. Martinho Lutero, ele vai dizer algo precioso. Martinho Lutero vai dizer assim: quando pela fé você se apodera de Cristo e você veste com a sua justiça, então Deus não vê os seus pecados, pois eles estão cobertos pela justiça de Cristo, a qual é sua. Que coisa maravilhosa! Deus, quando Ele olha para você, Deus, quando Ele olha para mim, Ele não olha com a miserabilidade que eu sou. Quando eu tenho Jesus Cristo, quando eu amo Jesus, quando eu entreguei minha vida para Jesus, quando Deus olha para mim, Ele me vê pela lente de Cristo. E a obra de Cristo, né, que conseguiu, pela sua morte na cruz do Calvário, que me substituiu, Ele pagou a minha dívida, Ele cancelou o meu pecado e Ele me fez justo. E Deus olha para nós nessa perspectiva. Satanás, ele tenta fazer com que a gente não creia nessa verdade, mas nós precisamos de crer. Bacon, né? Uma enciclopédia
teológica vai dizer que a couraça da justiça não é apenas para ser compreendida como um status, né, que o homem tem com Deus através de Jesus Cristo. Nós não devemos ver apenas como, e eu concordo com ele, apenas como essa justiça de Cristo imputada em nós. Não devemos olhar, mas também trata-se de uma vida de pureza, de retidão, que é essa nova relação que nós temos com Cristo, cria em nós. Então, quando eu recebi Jesus Cristo, quando eu abracei a fé, quando eu entreguei minha vida para Jesus, não é para mim viver uma vida de podridão, não é para mim viver uma vida de mentira, de engano, de prostituição, uma vida de vícios, uma vida, né, que é isso que o inimigo quer. Ele quer destruir, ele vai levar você a fazer isso. Mas quando nós sabemos que nós somos justificados em Cristo, quando nós temos uma vida correta, eu vou viver uma vida de santidade. Da mesma maneira que a verdade tem uma dimensão subjetiva, assim também a justiça na nossa vida também ela vai transformar. Buckley, né, ele vai dizer o seguinte: quando o crente se veste de justiça, ele é invencível. Palavras não são defesa contra acusações, mas vida justa sim. É o que Bach diz: não adianta você ficar aí tentando, né, com suas palavras dizer que você é isso, você é aquilo, quando na realidade você não vive. Mas se você vive, suas palavras ganham força, porque sua vida é de santidade, sua vida é de pureza. A dignidade protetora da pureza e santidade não pode ser negada. Darley, um outro teólogo cristão, ele vai dizer assim: um coração puro ofende-se com a repugnância e o desprezo das primeiras investidas de tentações de pureza. Então, um coração que ama Jesus, um coração justificado, um coração que ama Cristo, um coração que tem paixão por Jesus, ele não vai se entregar ao pecado, ele não vai se entregar aos vícios, à mentira, ao suborno, ao ódio, à amargura, ao ressentimento. Ele não vai se entregar as coisas que contrariam a Deus, porque ele tem um coração puro. Render-se ao pecado é tornar-se vulnerável. Quando nós abrimos concessão para qualquer tipo de pecado, nós estamos abrindo brecha para o inimigo. Covardia e hesitação são subproduto do coração injusto, ao passo que a bravura e a coragem emanam de pensamentos e ações corretas, de justiça. É algo que agrada a Deus. Então Paulo está dizendo: vistam-se da couraça da justiça. E aí ele vai dizer: calcem as sandálias do Evangelho da Paz. As sandálias para o soldado romano, ela tinha nas solas, né, pregos, né, para proporcionar tração, porque eles precisavam muitas vezes ir na lama, tinha os pregos para dar tração e também para proporcionar segurança, estabilidade, para ele não cair, não escorregar na hora da batalha, né? Em combate corpo a corpo, o soldado não podia dar-se ao luxo de escorregar ou cair. Nossos pés devem estar calçados com a prontidão do Evangelho da Paz. E esse Evangelho da Paz, ele proporciona para nós, né, duas dimensões de paz. Primeiro, o Evangelho ele produz a paz com Deus. Paulo diz em Romanos 5:1, ele diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador, quando nós cremos na obra de Cristo, nós agora temos paz. O pecado foi absolvido, nós fomos perdoados, porque nós reconhecemos a obra de Cristo, porque nós arrependemos dos nossos pecados. Então agora nós temos paz com Deus, nós temos intimidade com Deus, e isso é fruto do Evangelho. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, por ouvir o Evangelho. O Evangelho produz em nós a paz com Deus quando nós cremos em Jesus Cristo. Mas também o Evangelho produz para nós a paz de Deus, né? A paz, como Paulo vai dizer, que excede todo o entendimento, que guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. É por isso que lá em Filipenses ele diz que nós devemos nos encher de todas as verdades do Evangelho, tudo que é puro, tudo que é reto, tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo aquilo que glorifica a Deus, nós devemos nos encher das verdades do Evangelho, porque isso nos dá paz, nos dá tranquilidade. Como vai bem dizer o Dr. Marlon Jones, quando ele diz assim: o Evangelho da Paz nos prepara para a guerra. É um paradoxo divino. A paz nos dá estabilidade para o conflito.
porque quando você abraça Jesus, quando você abraça o Evangelho, você vai estar numa guerra, porque o inimigo quer destruir a sua vida. Então, quando você abraça o Evangelho, né, o Evangelho vai preparar você para a guerra espiritual, para a guerra contra o mundo, contra a carne, contra as coisas, contra o mundo, contra as forças do inimigo, contra os prazeres da carne. E vai nos dar paz no Evangelho em Cristo Jesus. Ele vai dizer que nós devemos nos vestir do escudo da fé. O escudo romano, ele media aproximadamente 1 metro, né? Media mais ou menos 1,20 m, né? De altura, por 75 centímetros de largura. Ele era comprido assim, tá? E ele era feito de madeira sólida, coberto de metal, de couro embebecido com água, para evitar, né, os dardos inflamados, as setas inflamadas que vinham com fogo. E quando flechas incendiárias atingiam o couro molhado, né, não permitia que incendiasse. Os escudos também, eles se entrelaçavam. Quem já assistiu os 300, né? Tem uma cena muito bonita quando o inimigo vem e eles se reúnem e colocam os escudos um do lado do outro e vai colocando um em cima do outro. O inimigo vai atirando flecha, atirando, e as flechas não atingem os soldados porque o escudo estava ali protegendo. Entrelaçam, né? Fazendo uma parede de proteção para todo o exército. Esta imagem nos ensina sobre a importância da unidade da igreja. A gente coloca o escudo individual, mas nós precisamos também de estar juntos, entrelaçando os escudos para nos proteger. Satanás, ele dispara contra nós setas inflamadas, tentações, dúvidas, desânimos, depressão, medo, culpa, vergonha, amargura, orgulho, soberba, ódio, ressentimento, mágoa. Ele traz tudo isso. Somente nossa fé em Deus pode, né, extinguir, pode nos proteger dessas armas, desses ataques do inimigo. A fé, a confiança total em Deus, acreditando que Ele cuidará de todas as nossas necessidades e permanecerá conosco em qualquer tempestade da vida, em qualquer luta que nós tivermos que atravessar, seja na enfermidade, seja nas perseguições, seja nos conflitos, seja nos nossos negócios. Em qualquer luta nós temos a certeza de que o Senhor está conosco. A fé é que traz libertação do pecado e que nos guarda. Por isso que nós devemos vestir desse escudo, usar o escudo da fé para nos proteger. A fé que responde obedientemente o chamado de Deus. É pela fé que nós somos salvos, é pela fé que nós vivemos, é pela fé que nós andamos. Quando eu estou lutando lá contra uma batalha, eu estou confiado em Cristo, não na minha força. As palavras de John Mackay caem bem aqui para nós, quando John Mackay vai dizer assim: a confiança do cristão tem de estar em Deus. Ele não deve acalentar dúvidas relativas à base de sua fé e às verdades de sua causa. O cristão deve ser pessoa de profunda convicção, que tem em torno de si a atmosfera de decisão tranquila. Ele sabe, né, o que é e a quem pertence. Eu sei que eu sou o eleito de Deus, eu sei que eu sou um amado de Deus, eu sei que meu Deus é todo poderoso, eu sei que com Ele, como Paulo diz, com Ele eu sou mais do que vencedor. O inimigo pode vir, as lutas podem vir, mas nós somos como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre, porque eu sei quem eu sou em Cristo e eu sei quem é o meu Deus. E a minha fé, a fé que eu tenho no Senhor, vai me proteger contra os dardos inflamados do maligno. Com semelhante fé, todos os projetos, né, do inimigo ardente que ele atirar será extinguido, será apagado, será interceptado. O maligno, isto é, o adversário, não pode atingir a nossa alma com dardos inflamados, ardentes, porque nós estamos com o escudo da fé. Então, meu amado, vista-se do escudo da fé. Mas Paulo diz que nós devemos colocar também o capacete da salvação. O capacete protegia a cabeça do soldado dos golpes fatais. Alguns desses capacetes, eles eram ornamentados com plumas para tornar o soldado mais imponente, mais intimidador. Eles colocavam uma pluma assim, o soldado ficava bonitão, né? Porque lá chegava a chamar a atenção. Capacete. O capacete da salvação
aqui na perspectiva que Deus traz para nós, Ele protege a nossa mente das mentiras e dos enganos de Satanás. Nosso conhecimento de quem nós somos em Cristo deve proteger-nos das dúvidas, sobre a nossa salvação. Jesus promete para nós, em João 5,24, Ele diz: em verdade vos digo, que todo aquele que ouve a minha palavra e crê em mim, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entra em julgamento, mas passou da morte para a vida. Oh, que coisa maravilhosa! Você proteger a sua mente que você é salvo, de que nada, ninguém poderá tirar você das mãos de Jesus. Isso traz tranquilidade para nós. A doutrina mais perigosa que tem é aquela que leva você é a arma de Satanás, leva você a duvidar da sua salvação. A doutrina mais preciosa bíblica é a certeza da salvação, é a certeza de que você não perde a sua salvação, porque aquele que comprou você, aquele que pagou o preço, Ele é quem sustenta você, a segurança de que você está protegido e guardado por Jesus, e que nada, absolutamente nada, nem anjo, nem morte, nem coisa do presente, nem coisa do porvir, nada, absolutamente nada vai poder separar você do amor de Cristo Jesus. Não devemos dar ouvido às mentiras do inimigo. Nós somos escolhidos, nós somos amados, nós somos filhos de Deus. Cristo morreu na cruz do Calvário por mim, Ele me salvou, Ele me libertou. E aqui mais uma vez eu quero citar Hernandes Dias Lopes, porque ele traz muito para a questão prática. Hernandes Dias Lopes vai dizer assim: Satanás ataca a mente. Isso foi a estratégia pela qual ele derrotou Eva, tentando, Deus diz isto, mas não é bem assim. Deus falou que se você comer, vocês vão morrer, mas não é bem assim. O que Deus está preocupado é que vocês comendo, vocês serão maior do que eles, vocês vão abrir os olhos. Ali Satanás começa a trabalhar na mente de Eva. Então essa peça da armadura, do capacete, fala de uma mente controlada por Deus, de deixar Deus controlar a nossa mente. Infelizmente muitos crentes dão pouco valor à mente, à razão, ao conhecimento. Quando Deus controla a sua mente, Satanás não pode levar o crente a fracassar. O crente que estuda a Bíblia, o crente que está firmado na palavra de Deus e não cede às propostas sedutoras do diabo facilmente, porque ele vai estar com a sua mente povoada. É por isso que Paulo diz: coloca na sua mente as verdades bíblicas, coloca na sua mente as palavras preciosas, as promessas de Deus. Deixa a sua mente ser cheia de Deus, cheia da verdade de Deus. Certamente quando o inimigo lançar a sua seta, ele não terá sucesso, porque sua mente está guardada. Aí você não vai ter aqueles pensamentos negativos: aquele do bichinho, vida, azar, nada a mim, nada. Eu sou filho de Deus, eu sou amado do Senhor, o Senhor está comigo, minha mente está protegida, eu creio nas verdades preciosas do Evangelho. Jesus me ama, Jesus está comigo na batalha. Eu estou enfrentando a luta, a dificuldade, mas eu sei em quem tenho crido, eu sei que Ele é poderoso para guardar a minha vida, para me proteger, e eu continuo. Não deixo Satanás ficar com as suas setas malignas, tentando me intimidar, tentando me colocar para baixo, tentando me desanimar, tentando me destruir. Vista-se do capacete da salvação. E por fim, Paulo vai dizer que nós devemos usar a espada do Espírito. E esta é a única arma que ela é ofensiva e defensiva. A espada, o soldado com ela atacava o inimigo e se defendia. Ele se defende e ele ataca. A espada é a única arma que nós temos, para a gente atacar o inimigo e se defender. Ela era curta, a machara era curta, ela tinha aproximadamente 50 centímetros, o ideal para o combate mais próximo. E aí Paulo fala que nós devemos nos usar da espada, vestir da espada, ou ter no nosso punho a espada do Espírito. E essa espada do Espírito aqui é a palavra de Deus. Paulo instruiu a Timóteo dizendo assim: procura-te apresentar a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Mas esse manejar aqui é conhecer a palavra, é saber como aplicar a palavra no momento. Quando o inimigo vem com a arma ali, a palavra de Deus está aqui, a promessa eu aplico na minha vida, eu tenho minha vida fundamentada na palavra. Como Jesus vai contar, o homem que edificou a sua casa sobre a rocha, que é a palavra, que é o Evangelho, quando veio a tempestade, quando veio a dificuldade, a casa ficou
de pé, resistiu. O homem que construiu a sua vida sobre a mentira, sobre a areia, sobre o engano, sobre a filosofia deste mundo, quando vem a tempestade, grande é a sua ruína. Então nós devemos construir a nossa vida pela palavra. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, como o escritor de Hebreus vai dizer no capítulo 4, versículo 12. Paulo vai dizer em Timóteo que ela é inspirada, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução. Ela é útil para nos fazer mais parecidos com Jesus Cristo. E quando Jesus foi tentado, quando Satanás tentou Jesus, naquele momento que ele estava 40 dias em oração e jejum, Satanás tentou, e ele usou até mesmo a palavra. Satanás diz: está escrito. Se você atirar aqui, mas Jesus diz: mas também está escrito isso. Satanás usava a palavra para enganar Jesus, para tentar tirar Jesus do propósito, mas Jesus usava a palavra para se defender, porque ele conhecia a palavra. Nós precisamos de conhecer a palavra de Deus. Como John McArthur, ele vai dizer, John McArthur vai dizer: as Escrituras, ela é tanto a nossa arma defensiva quanto ofensiva na guerra espiritual. Ela nos protege da mentira e ataca o reino das trevas com a verdade. Quando nós somos desafiados a viver uma vida de engano, de mentira, a palavra nos protege. Mas também quando nós saímos para pregar, para anunciar, para falar a verdade, nós atacamos as obras das trevas com a verdade. Domingo que vem eu quero falar um pouco mais sobre esta arma poderosa que é a palavra de Deus. Eu quero ajudar a igreja e a minha vida para que nós atentemos mais para a importância da palavra de Deus. E eu quero então concluir aqui dizendo: meus amados, nós precisamos de ter o cuidado. Lembra como eu introduzi o sermão falando da linha de Maginot? A França falhou porque ela confiou na linha de Maginot. Uma falsa sensação de segurança. Está seguro aqui. Nós temos uma força aqui. Não, isso não vai acontecer comigo. Cuidado, querido. Paulo diz: quem está de pé, cuide-se para não cair. Quem caiu, cuide-se para levantar. Cuidado com essa falsa sensação de segurança. Não basta apenas conhecer intelectualmente sobre o cinto da verdade, sobre a couraça da justiça, sobre a sandália da paz, sobre o escudo da fé, sobre o capacete da salvação, sobre a espada do Espírito. Não basta apenas só conhecer, como nós ouvimos aqui. Nós devemos saber utilizar essas peças de forma prática na nossa vida cotidiana. A vitória na guerra espiritual não vem pela nossa força, mas pelo poder de Cristo, o Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos celestiais. E este é o comandante que nós queremos ter conosco quando lutamos esta batalha. Cristo dirigindo, controlando a minha vida. Que nós possamos nos vestir dessa armadura, meus amados, diariamente, não apenas como um ritual religioso, mas como uma preparação séria para a guerra espiritual que nós temos que enfrentar diariamente. Não pensa nisso não. Cada momento, cada instante o inimigo está trabalhando para destruir a sua vida. Estejamos preparados para a batalha. E se nós estivermos preparados na força do Senhor, nós seremos mais do que vencedores. Por isso Paulo diz: vista-se de toda a armadura. Experimente a proteção poderosa do Senhor Jesus. E eu quero colocar para vocês algumas coisas para a gente praticar e a gente ouvir, a gente refletir e praticar durante a semana. Eu gosto sempre de concluir o sermão, porque são desafios práticos. E depois, se você quiser até anotar aí, se você tem a caneta, anote. Depois, se você quiser, a gente pode mandar para você tentar colocar em prática, aplicar a mensagem. A primeira é o cinto da verdade. Como você vai poder durante essa semana aplicar vestindo o cinto da verdade? Então, estude doutrinas fundamentais. Dedique tempo ao estudo do credo apostólico, das confissões reformadas, da teologia sistemática, bíblica. Gaste tempo para você ler, conhecer as doutrinas bíblicas, conhecer a verdade.
Às vezes Jesus disse que nós pecamos porque não conhecemos as Escrituras, não conhecemos a doutrina. Então gasta tempo tira tempo, pratique a honestidade radical, seja transparente nos relacionamentos, evite meias verdades, pequenas mentiras. Durante a semana, viva na verdade, não fica mentindo, enganando, tentando fazer, não, seja verdadeiro, seja honesto, né? Confronte o auto-engano, examine-se e regulamente seus motivos e atitudes à luz da palavra. O que está me motivando a fazer isso? É para glorificar a Deus ou é para a minha glória? O que está me motivando a fazer essas coisas? É para trazer paz para o meu lar ou confusão? E aí examine as suas decisões à luz da palavra de Deus. Então é a maneira de você estar se vestindo, começar a colocar isso em prática. Estude doutrinas fundamentais, aplique a honestidade radical, confronte o auto-engano. Como o vestido me dá couraça da justiça? Cultive a intimidade com Deus. Separe no seu dia a dia, né, para uma devocional com Deus, consistente, baseada na graça, não no seu desempenho, mas na graça de Deus. Separe tempo para você orar, para você ler a Bíblia, né? Rejeite a justificação própria. Quando você pecar, não procure se justificar, não procure encontrar, não, reconheça o seu erro, reconheça o seu pecado, confesse, clame pela misericórdia de Deus, pelo perdão, não nas suas próprias obras, na sua própria força. Viva a santificação prática, busque um crescimento em santidade, como fruto de justificação, não como causa. Procure viver uma vida de pureza, de santidade diante do Senhor. Como você se vestir calçar das sandálias do Evangelho. Medite na sua paz com Deus. Relembre diariamente que Deus não é um inimigo, mas Ele é seu Pai. Ele te ama, Ele cuida de você, né? Procure ver na palavra as verdades do cuidado paternal de Deus para com você, né? Pratique a presença de Deus. Desenvolva hábitos que lembre da paz de Deus durante a crise. Então quando você está ali com sua mente, o inimigo tentando fazer você duvidar de Deus, você ficar nervoso, você ficar agitado, você ficar ansioso, começa a se encher da paz de Deus, do Evangelho, das coisas do Senhor, né? Você vai encontrar paz mesmo naquele momento. Compartilhe o Evangelho, fale de Jesus para outras pessoas, anuncie, não perca a oportunidade de compartilhar, isso também vai trazer paz para você. Como você usar o escudo da fé, memorize promessas bíblicas, né? Tenha versículos específicos para cada momento de tentação da sua vida. Use, não como um amuleto o Evangelho, mas você ter ela, como o salmista diz, guarda no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Então memorize versículos que na hora da batalha, da luta, você vem, né? Quando o inimigo vem lá com a mentira para tentar te enganar, você vai usar aquilo. Não, a palavra de Deus isso, a palavra de Deus me fala isso. Então memorize, né? Mantenha um diário espiritual, né? Registre com Deus como Deus tem sido fiel na sua vida. Faça um diário espiritual, participe ativamente da igreja, né? Pratique aquela questão, como eu disse, de entrelaçar os escudos, nós estarmos juntos, fortalecendo na fé, para quando o inimigo vir, nós unidos como igreja, nós somos mais fortes. Então use o escudo da fé entrelaçado com outro irmão. Vamos fazer isso, né? E como você usar o capacete da salvação? Estude sobre a segurança da salvação, né? Conheça as doutrinas da eleição, da perseverança dos santos, da justificação, né? Combata pensamentos autodestrutivos, substitui as mentiras satânicas, né, com verdades bíblicas sobre sua identidade com Cristo. Procura fazer isso. Também celebre sua posição em Cristo. Lembre-se que regularmente que você é filho de Deus, que você foi resgatado, que você é salvo, que o seu nome está escrito no livro da vida e que nada e ninguém poderá separar você do amor de Cristo. Comece a vestir-se dessas verdades. Comece a vestir-se da armadura de Deus. E certamente nós vamos poder vencer o nosso adversário, a nossa batalha, e nós estaremos sempre guardados e protegidos pelo Senhor. Amém?